vamos lá. Vamos continuar, então, aqui nas isenções. O que eu estava falando para vocês? Então, essas isenções pessoais, elas precisam ser requeridas, tá? Precisa entrar com processo administrativo para comprovar essa peculiaridade. E não gera direito adquirido. Gente, não gera direito adquirido na isenção, não gera direito adquirido na anistia, não gera direito adquirido na remissão, nenhum benefício fiscal tem direito adquirido. Isso é algo que cai muito em provas, tá? Por quê? Porque se a pessoa fez treta, o que acontece? Ela não vai ter direito ao benefício. Se ela sarou, regra geral, ela não vai ter direito a esse benefício ad eterno, tá? Diferentemente da neoplasia maligna, do câncer, conforme eu expliquei para vocês antes da gente sair para o intervalo. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, ó, essas súmulas do STJ, que essa aqui fala o seguinte, porque se você for lá para a lei do imposto de renda, fala que você precisa, para comprovar a doença, para conseguir lá a isenção do imposto de renda, tem que passar por médico oficial público, tem que passar pelo SUS, não vale médico particular. E isso aí, muitas decisões eram nesse sentido, mesmo que você entrasse na justiça, você tinha que passar pelo SUS. Agora, mudou de uns tempos para cá. O que ele fala? Que se o juiz quiser, ele pode aceitar o laudo particular, se ele quiser. E essa súmula aqui fala que, neste caso também, dessas doenças, não precisa ser no momento que você quer a isenção. Você pode ter passado por ela e continuar, e você pode pedir a repetição de indébito, tá? Pode pedir a repetição de indébito. Então, vamos. É desnecessário. Esse aqui? Isso, ó. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial. O que é esse laudo médico oficial? É do SUS. É o perito do SUS, o perito do INSS. Vocês estão entendendo? Para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Que outros meios de prova são esses? O particular. Entendeu? Está errado, tá? Judicialmente falando, na esfera judicial. Agora, na esfera administrativa, ainda é obrigatório. Entendeu? Ainda é obrigatório. Por que na esfera administrativa ainda é obrigatório e você não pode utilizar dessa súmula? Porque isso não é uma súmula vinculante. E aí você, como servidor público que vai deferir ou não, você tem que se submeter à sua lei. Isso mesmo. Entendeu? Então, vamos para a questão. A Câmara de Vereadores do município X aprovou, no mês de julho de 2019, norma revogando, antes do prazo previsto inicialmente, isenção condicionada e por tempo determinado do imposto sobre a propriedade sobre o IPTU. Então, isso daqui é uma isenção onerosa, que a lei não pode revogar de quem está cumprindo a condição. Ao mesmo tempo e na mesma lei, a Câmara remitiu, perdoou e anistiou, também perdoou, que a gente vai chegar logo nisso aí, créditos tributários do mesmo imposto decorrentes do lançamento de ofício realizado pela administração tributária durante a vigência da lei isentiva em razão de fiscalização sobre contribuintes que se beneficiaram irregularmente da isenção sem cumprir com suas condições. Assinale a alternativa correta.
A revogação da isenção faz com que o IPTU possa ser cobrado imediatamente, proporcionalmente ao restante do ano de 2019? Falso, né? Uma que não pode. E mesmo que pudesse, o fato gerador em tese já ocorreu, né? A Câmara de Vereadores violou a iniciativa exclusiva do Poder Executivo para a proposição de lei vinculando remissão e anistia de tributos. Gente, realmente, quem tem que propor isso é o Executivo, tá? Um vereador não pode propor uma isenção, é o Executivo. Mas aqui está falando que a Câmara propôs? Não, só que ela aprovou. Vocês estão entendendo? Ela só aprovou, ou seja, presume-se que o Executivo apresentou o projeto e a Câmara aprovou. Então, por isso que essa daqui não é também. A veiculação de remissão e de anistia na mesma lei que revoga a isenção viola a exigência de lei específica para a aprovação desses temas, tornando nulas respectivas previsões legais? Falso. Porque por mais que fale em lei específica, não significa que tem que ter a lei X, a lei Y. Não, tem que ter uma lei especificamente, dentro dela, um artigo falando sobre isso. A revogação da isenção, ainda no exercício de 2019, permite que seja cobrado integralmente o IPTU relativo a este ano, considerando tratar-se de imposto sujeito a lançamento de ofício? Falso, não tem nada a ver com a calça. Os contribuintes que comprovadamente estiverem cumprindo com as condições da lei revogada terão direito à respectiva isenção até o final do prazo originalmente previsto, apesar de sua revogação? Certa a resposta. Que foi o que eu expliquei para vocês. Anistia. Então, vamos lá. Eu vou explicar a anistia e a isenção juntas, tá? E depois a gente vai passando os slides, beleza? Então, vamos lá. Porque isso aqui é bem rapidinho, porque tem muita coisa igual. Então, vamos. Anistia, gente. Anistia. O que significa anistia? Perdão, né? Mesmo quando você não se lembrar disso, vocês nunca ouviram falar de anistiados políticos? Eles não receberam perdão? Então, anistia é perdão. Quando você pensa nisso, que a gente sempre escuta falar, anistiados políticos, estão perdoando o quê? Estão perdoando o quê? Crime, né? Estão perdoando os crimes que eles cometeram, tal. Então, se a gente pensa no penal, pensa no crime, pensa em pena. E aí, para nós, uma pena é o quê? Vai preso por causa de tributo, salvo dos crimes tributários? Não, multa. Então, o que é anistia? É o perdão apenas da multa. Não é do crédito tributário, é da multa. Por quê? Porque ela exclui o crédito. Ela é antes de ser lançada, antes de constituir o crédito tributário, antes de estar lá no sistema, de estar na CDA, antes disso. Vocês estão entendendo? Isso é anistia. Agora, remissão é o quê? O que é remissão com 2 S? Perdão. Perdão. Remissão também significa perdão. E
Português é foda. E remissão com C cedilha? O que é? Pagamento. Ou seja, numa questão de prova, se você mudar 2S por C cedilha, você muda tudo. Português é foda, né? Professora, como é que eu vou decorar isso? Esse macete não é meu, esse macete é mais velho que eu, entendeu? Não é meu. Quem é o único, sei lá o quê, capaz, com poder de te perdoar? Deus. E qual é o local correto para você pedir perdão a Deus? Na missa. No culto não vai adiantar. É na missa. Certo? No culto ele não te perdoa, ele só te perdoa na missa. E se eu não souber escrever missa? Aí eu não posso fazer mais nada. Aí venha para o meu time, porque eu sou dislexa. Entendeu? Até, ó, vocês me perdoem. Às vezes vai estar trocado aí. V com R, às vezes vai ter palavras trocadas aí. Eu sou dislexa, eu leio, e eu troco todas as palavras, tá? Às vezes vai estar com esse probleminha aí na apostila. É problema da cabeça mesmo. Certo? É verdade. Então, o que acontece? Remissão com C cedilha é pagamento. Remissão com 2S, perdão. Anistia é perdão. Remissão também é perdão. Ocorre que a remissão é perdão do crédito tributário. Depois que já fez o lançamento, que constituiu o crédito, que está, por exemplo, inscrito em dívida ativa, a gente vai ter remissão por lei. Então, a remissão, ela pode ter o perdão do tributo e ou multa. A anistia é o perdão só da multa, só da infração. A remissão é o perdão do tributo e ou da multa. Ou só do tributo, ou só da multa, ou só parte do tributo, ou só parte da multa, tá? É difícil a gente encontrar na prática uma anistia. Agora, a remissão a gente teve um monte. Principalmente agora, na época do Covid. Vocês já viram o... Venha pagar o seu IPTU atrasado com 90% de desconto. Né? Hoje ainda fala sobre multas e juros. Mas antigamente, ainda na época daqui de Cuiabá, do Wilsonzinho, lembra quando ele, do Santinhos, ele foi prefeito? Tinha até assim, um monte de placa, de pessoas segurando placas nas rotatórias. Venha pagar o seu IPTU com 70% de desconto. Venha pagar o seu IPTU com 70% de desconto. Aí a pessoa chegava lá, né? Era igual loja com desconto. Você passa assim, não sei vocês, mas eu, quando eu vejo assim um negócio 70% de desconto, eu começo a arrepiar, babar, entendeu? Só que é por enganação, você entra na loja, não tem nada, porque tem um asterístico aqui assim, né? Até. Né? Não tem nada com desconto. Não dá uma raiva? O ódio. Então, o que acontece? Acontece muito isso na prática. Porque as pessoas escutam 90% de desconto. Opa, vou chegar lá e vou ter 90% de desconto da minha dívida. Só que na sua grande maioria, essas remissões que são feitas, é só uma percentagem com multas e juros. Não é verdade? Então, isso é exemplo de remissão. A anistia é muito difícil de ocorrer, tá? É muito difícil de ocorrer. Ai, não sei.
Então, aí eu já não sei, porque não é, né, é igual multa de trânsito, não sei. Multa. O povo me manda, professora, eu estou aqui com uma execução fiscal. Tá, manda aí, deixa eu ver. Aí a execução fiscal ambiental, mas filho, não sei. Mas a execução fiscal, tudo bem. Tudo que o governo vai cobrar, ele vai vir por meio de execução fiscal. Não é porque está escrito execução fiscal que a tributarista aqui sabe. Não sei. Ambiental é ambiental, trânsito é trânsito, não tem nada a ver com. Mas pode até existir. Mas no tributário é muito difícil, entendeu? Mas esse negócio de ambiental. Vamos lá, então vamos para os slides. Anistia, né? Então tá aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Perdão legal, porque precisa de lei, né? Do que? Das infrações, das penalidades. Exclusão do crédito tributário, não é? Já mostrei esse artigo para vocês. Já a remissão é extinção do crédito. Extingue o crédito. A anistia impede que ele exista. Marcos temporais tem que ser após o cometimento da infração. Porque, gente, vamos ser sinceros. Você perdoa alguém antes dela fazer a cagada? Não, você só perdoa depois, é a mesma lógica, né? E antes do lançamento. Porque após o lançamento constitui o crédito tributário e aí vai ser o quê? Remissão. E aí, é isso aqui que está escrito aqui, o que eu acabei de explicar, né? Muito parecido com a isenção, vai ter caráter geral, vai poder ter caráter individual, vai poder ser limitado em razão de montante, em razão de determinada região, e assim por diante. Condicionado, às vezes, a pagamento. Então, aqui, caráter geral é para todo mundo, se é individual, precisa de despacho, de processo administrativo, não gera direito adquirido. A mesma lógica da isenção. Por isso que eu gosto de explicar junto, porque é muito parecido, tá? Vamos para a questão. O Estado E publicou a Lei número 123, instituindo anistia relativas às infrações cometidas em determinada região de seu território, em função de condições a ela peculiares. Está vendo que a própria lei já está falando que é infração, a própria questão? Infrações, né? Diante desse fato, o contribuinte C apresentou requerimento para a concessão da anistia, comprovando o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei. Efetivada a anistia por despacho da autoridade administrativa, verificou-se o descumprimento, por parte do contribuinte, das condições estabelecidas em lei, gerando a revogação da anistia de ofício. Nesse sentido, a anistia instituída pela lei é inválida, pois a anistia deve abranger todo o território da entidade tributante? Falso. Acabei de falar para vocês que pode ser para determinada região, para determinada peculiaridade. Não é possível a revogação da anistia, pois o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei por parte do contribuinte geram direito adquirido? O que eu falei? Não gera direito adquirido. A isenção não gera direito adquirido. A anistia não gera direito adquirido. A remissão não gera direito adquirido. A anistia instituída pela lei é inválida, pois a anistia somente pode ser concedida em caráter geral, falso, individual. É possível a revogação da anistia, pois o despacho da autoridade administrativa efetivando a anistia não gera direito adquirido. Certa resposta. Professora, e se eu trocasse, se a banca pegar isso daqui, eu fazia muito isso na época da faculdade, pegava assim e colocava modificado pela professora, né? FGV reformulado pela professora. Eu trocar anistia por isenção. Só trocar a palavra. A resposta é a mesma. Se eu trocar a palavra anistia por remissão, a resposta é a mesma? Tudo bem? A resposta é a mesma.
E aí nós temos a remissão. Aqui o que eu expliquei, perdão do crédito tributário. Onde é que está aqui, ó? Está no crédito tributário. Extinção do crédito, ou seja, se o crédito já foi constituindo, a remissão vai o quê? Extinguir. Após ter sido constituído. Então, esse crédito tem que estar constituído. Dispensa legal, porque precisa da lei, do crédito tributário. E aí a mesma coisa, ó, não gera direito adquirido. Pode ser em razão de determinada situação econômica, localização e assim por diante. Mesma coisa. Tá? Então vamos para a pergunta. Hã? CESP. Determinado estado criou um programa especial de pagamento de créditos tributários vencidos, que possibilitava as seguintes vantagens: dispensa do pagamento de 20% dos créditos inscritos em dívida ativa, devidos por empresas que gerassem mais de 50 empregados diretos. Né? Dispensa de pagamento de multas, certo? Dispensa de pagamento de multas decorrentes de infrações à legislação tributária estadual. Né? Multa. Aí aqui a gente já consegue ver. Multa. Então, é anistia, ou seja, essa a gente tira, beleza? E essa aqui a gente tira. Ok. Pagamento do restante dos créditos em parcelas mensais e sucessivas de pelo menos 6% do faturamento mensal da empresa. Ou seja, eu vou pagar parcelado, parcelamento. Então, esse eu tiro, esse eu tiro. Entenderam? Ah, professora, a senhora ficou com dúvida aqui? Não, eu queria mostrar como vocês fazem com relação a ir eliminando, tá? Porque, ó, dispensa de pagamento de créditos inscritos. Isso jamais poderia ser uma isenção. Por quê? O que eu acabei de falar para vocês? O que eu estava falando para vocês? Ó, inscrito em dívida ativa, por exemplo, inscrito em dívida ativa, tá? Então, isso é uma remissão. Tá? Mas questão assim, você tem que ir por eliminação, que daí não tem problema. Então, eu sei o que você está falando do FUNEDS. O FUNEDS. Primeiro, o FUNEDS, ele foi um super descontão misturado com mix de parcelamento. Primeiro que ele tinha que passar pelo CONFAS, entendeu? E ele não passou. Segundo, na época o Estado deu calote nos municípios. Porque o que acontece? Por que quando você vai fazer um parcelamento aqui no Estado, quando tem os refis aqui do Estado, não tem sempre que você pagar a parcela para o município? Então, tem isso que influencia, porque assim, o Estado ele não pode simplesmente abrir mão de tudo, porque ao abrir mão de tudo, ele lesa o município, porque parte desse ICMS tem que ir para o município. Entendeu? Isso. Então, isso. Entendeu? Então, por isso que o FUNEDS, na época, deu um rolo. Deu um quebra-pau lá no escritório. Achei que daquela vez ia sair o divórcio. Entendeu? Porque assim, é aquele negócio, né? Faz 25 anos que eu aguento o Emerson.
E aí, sempre foi assim. Ai, você viu a nova portaria hoje? Você viu isso no café da manhã, depois no almoço, você viu o novo decreto? Depois na janta, você viu a nova decisão, não sei o quê? Só isso. Até esses dias a gente estava viajando, ele... Não, porque eu falei assim, mas pelo amor de Deus, para, chega, eu não quero mais pensar em tributo. Vamos, anda, escuta música. Mas enfim, aí a Alice nasceu, mudou, né? Viu, andou, viu o desenho que fez, papapá, papapá. E aí, na cabeça dele, porque ele é contador, ele falava assim, mas não pode agora o povo ter que pagar, porque aconteceu, o pessoal aderiu o FUNETS, pagou, parcelou, estava todo mundo limpinho. Quando o Pleno julgou inconstitucional na época, voltou toda a dívida. E aí ele queria que eu encontrasse um jeito de que a pessoa não tinha que pagar. E não existia. E aí ele ficava, você é profisco, e eu não sei o quê. E aí o trem pegou, sabe? Eu lembro que tipo assim, tava todos funcionando na porta, assim, vai lá, não tô com você, entendeu? Então tem coisas que não adianta, a gente não faz milagre, né? Deu um rolo. Aí o que aconteceu? Então deu um rolo, as empresas ficaram tudo sem certidão, começaram a pegar tudo na barreira, virou aquele caos. Aí o governador, na época, foi lá, pediu, pelo amor de Deus, para o Confas aprovar um novo parcelamento, né? Tudo certinho, bonitinho, e fez a destinação certa. Então, as empresas tiveram que pagar mais um pouco para mandar o dinheiro para os municípios, para daí ficar de boa. Fontes do direito tributário. Aí a briga agora, que era que estava no carro, ele acha um absurdo cobrar A Constituição fala que é imune de ITBI quando você traz o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Beleza. Aí cai das roads, tem tudo, né? Aí ele bate na tecla que não pode cobrar nada, né? E aí, tipo assim, a pessoa jurídica tem quanto? Qual que é o capital social dela? 1 milhão. Estão querendo integralizar 20 milhões. Não foi por isso a existência dessa imunidade, né? E aí todos os municípios estão fazendo o quê? Beleza, 1 milhão, imune. Os outros 19 eu quero o meu. E assim, gente, eu entendo que o município está certo. E ele não. E a vira e mexe da PT. Aí ele começa, não, porque papapá. Eu, não, tá, você tá certo. Ele, mentira, você não tá achando que eu tô certo. Você tá falando isso só para não brigar. Entendeu? Tipo assim, por que vocês brigam? Não. Mas qual o motivo da briga? Sempre posição contrária jurídica de tributo. Hã? Uhum. Só. Meu filho, a Emerson é um santo. Você não está entendendo, a Emerson é um santo. Emerson é um santo. O que é fontes? Hã? Eu sou. Terrível. O que é fontes? Fontes tem a ver com nascedouro, sabe? Assim, quem estudou direito sempre tem as fontes de todos os ramos do direito. Para nós aqui é muito importante porque tem a ver com o quê? Com o princípio da legalidade. Qual que é o nascedouro do tributo? É a lei, é a norma, é a lei adequada. Nós temos 2 tipos de fontes, tá? Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Nós vamos estudar as fontes formais, que é o conjunto normativo. O que é a fonte material? É assim, ó. Eu tenho a lei do IPTU. É a fonte formal. E qual que é a fonte material? É o fato gerador, é o imóvel territorial urbano.
Tá? A fonte material é isso. Por que você vai pagar o tributo? Nós não vamos estudar isso, nós vamos estudar as fontes formais. Tá? E aí nós temos fontes formais principais, primárias, né? Quem é que manda? Constituição Federal, que a gente veio estudando, que traz as limitações ao poder tributar, que traz a competência, as imunidades, os princípios. Aí nós temos emenda constitucional, não é? Lembra, mais uma vez, emenda pode mudar a cláusula pétrea? Se for para beneficiar, pode. A gente viu aqui exemplos de emendas. Então, quer ver como é fonte? Não foi a emenda constitucional que trouxe a possibilidade da instituição dos municípios e do Distrito Federal da contribuição de iluminação pública? Foi. Não foi emenda que trouxe a imunidade da música? Foi. Não foi a emenda que trouxe a anterioridade nonagesimal? Foi. Beleza. Aí depois nós temos a lei complementar. Regra geral é por lei ordinária, salvo quando a Constituição falar que é lei complementar, mesmo que se a gente tiver que fazer a interpretação igual nós fizemos, tá? Aí nós temos a lei complementar. Beleza. Ó, existe diferença, por incrível que pareça, existe diferença quando você estiver lendo o CTN. Às vezes o CTN vai falar em lei. Às vezes o CTN vai falar em lei. Às vezes o CTN vai falar em legislação. Aí você está pensando assim, eu sei o que você está pensando. Você está pensando, vai tomar no seu cu, desgraçado. Então quer dizer que tem diferença de lei em maiúsculo para lei em minúsculo? Tem. Né? Tem. Como que a gente escreve Deus? Maiúsculo. O CTN jura que é Deus. Ele jura. Ele jura que é Deus. Então, quando ele escrever conforme esta lei em maiúsculo, ele está falando dele mesmo. Mas isso não ocorre só com o CTN, isso ocorre com qualquer lei que você for ler, de qualquer ramo. Quando você pegar uma lei do penal, lei penal, por exemplo, que vier ela falando lei maiúscula, ela está se referindo a ela mesma. Tá? Lei em minúsculo aqui para nós são as fontes formais principais, que é essa que a gente está estudando. Já legislação é amplo. Quando falo em legislação, eu estou falando das fontes formais principais, mas as fontes formais secundárias. Então, por exemplo, para instituir um tributo, eu preciso de lei. Pode ser por decreto? Não. Pode ser por portaria? Não. Mas e a obrigação acessória? Precisa de lei? Não. Basta legislação. Então, o decreto pode criar uma obrigação acessória? Pode. O decreto pode criar uma instrução normativa, pode trazer uma obrigação acessória? Pode. Foi o que eu mostrei para vocês na nossa primeira aula, quando a gente estava falando do princípio da legalidade. Tá? Só revisando. Tanto é que o CTN, ele fala, ó como ele é bonzinho. Ele tem uma norma interpretativa aqui dentro. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos, as normas complementares, ou seja, é amplo. A palavra legislação é amplo. Vai desde a Constituição Federal até aquela mais portariazinha, porcaria que tem. Abrange tudo. Tá? Aqui, né? E a lei complementar institui o quê? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e as contribuições sociais residuais. E aí nós temos o artigo 46 da Constituição Federal. Olha aqui o que ele fala. Ó. Amanhã
eu vou responder uma questão dessa aqui no grupo. Sobre isso daqui. Ó, cabe à lei complementar dispor sobre conflito de competência. Vem cá, quem que dirime a competência, se é ICMS ou é ISS? A lei complementar 116. Vocês estão entendendo? Precisa de uma lei complementar. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Por isso que o artigo 150, inciso 6º, a linha C, quando traz a imunidade das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, precisa de lei complementar. Estabelecer normas gerais. A lei, uma lei ordinária, a lei do Estado, a lei do município, pode mexer em prescrição e decadência? Não pode. Para trazer prescrição e decadência, precisa de lei complementar. Não pode. Tem que mudar o CTN. Vocês estão entendendo? Até a gente teve problema durante muitos anos com a 8.212, que é a da Previdência, que colocava lá a prescrição da contribuição social para 10 anos. E todo o judiciário falava, não pode mudar, isso dava um rolo. Por quê? Porque aquilo era tributo, precisa de lei complementar. Norma geral, cadê? Onde está aqui? Ó, prescrição e decadência. Entendeu? E aí, tanto é que quando veio a emenda constitucional 45 de 2004, que criou a súmula vinculante, uma das primeiras súmulas vinculantes foi justamente essa, a súmula vinculante número 8. Falando que aquelas leis da 8.212, elas eram inconstitucionais, porque precisava de lei complementar. Depois da súmula vinculante, revogaram isso, tá? Mas isso cai muito em concurso. Então, eu já vi várias questões no sentido assim, o município fez uma lei alterando o prazo para pagamento do tributo de tanto para tanto. O prazo não. O prazo para cobrança do tributo não pode, precisa de lei complementar. Outra coisa aqui, ó, dos respectivos, fato gerador precisa, base de cálculo precisa, contribuinte precisa de lei complementar. Sujeito, eu vou fazer aqui, ó. Só para vocês terem bonitinho aí, ó. Lembro que para instituir um tributo eu preciso de fato gerador, mais sujeito passivo, mais base de cálculo e ou alíquota, mais multa, ok? Se a gente pensar na norma geral, lembra da pirâmide de Kelsen, né? Certo? A norma geral, por exemplo, a Lei Candir. Vamos pensar, a Lei Candir é uma norma geral. O que acontece? O fato gerador tem que estar na Lei Candir. Então, isso aqui, eu preciso de lei complementar. Quem são os sujeitos passivos? Sujeito passivo, eu tenho o contribuinte e eu posso ter o responsável. Certo? Isso, ou seja, o contribuinte precisa de lei complementar. Para o responsável tributário, basta a lei ordinária. Se basta a lei ordinária, pode por medida provisória. Então, o sujeito passivo precisa de lei complementar? Não, apenas o contribuinte. Entenderam? Base de cálculo precisa de lei complementar. Alíquota não. Alíquota, regra geral da norma geral, basta a lei ordinária. Se basta a lei ordinária, pode por medida provisória.
E a multa, a mesma coisa, basta a lei ordinária, na regrona geral aqui. E por medida provisória. Tudo bem? Então, a alíquota irresponsável não precisa de lei complementar. Ó, eu até coloquei aqui, ó. Até eu coloquei. Obrigação tributária, né? A obrigação. Lançamento. Ai. Estimativa do ICMS. Vocês estudaram estimativa? Não? Do ICMS? Pois é, sempre foi uma aberração. Sempre a gente falou que era ridículo o lançamento por estimativa. Por quê? Porque criou uma nova modalidade de lançamento. Quando eu for falar de lançamento, explicar o lançamento, vocês me lembrem de eu explicar a estimativa para vocês. Tá? E aqui no Mato Grosso era praticamente o único estado que fazia essa aberração. Tanto é que já cansei de ir para outros estados e aí a gente encontra contador, não sei o quê, e aí fala como que era a forma aqui desde a época do garantido. Tá dando, como? Né? Por que foi considerado inconstitucional pelo TJ de Mato Grosso? Porque criou uma nova modalidade de lançamento por meio de uma lei ordinária, sendo que precisa do quê? De uma lei complementar. Isso nós só temos 3 modalidades de lançamento: lançamento de ofício, declaração e homologação. No devido momento eu vou ensinar para vocês. Mas foi com base nisso daqui que nós derrubamos o estimativa. É com base nisso aqui que está caindo todas as dívidas da galera. Tá massa, tá massa, tá massa. Entendeu? Tá massa. Para tratamento adequado de cooperativa, regime simplificado, Simples Nacional. E, gente, ó, é opcional. Você não pode obrigar a pessoa a aceitar benefício. Benefício é o quê? Benefício é opcional. Você opta se você vai querer estar no Simples ou não. Você opta se você vai querer um benefício ou não. Ai, mas todo mundo quer um benefício, professora? Não, eu tinha uma empresa, eu tenho uma cliente minha, indústria, que era do Prodeic. Eu fiz um parecer jurídico para ela sair do Prodeic, porque para ela não compensava, porque ela não podia tomar crédito. E a imunidade permite tomar crédito. E aí, como ela vende tudo, a produção dela é toda por exterior, para que ela vai ficar com o Prodeic? Ela estava perdendo dinheiro. Sabe? Então, nem sempre o benefício é a melhor coisa. Então, é opcional. Tá? É opcional. Foi uma briga lá quando eu fiz o código do município lá, que queria que a alíquota fixa do ISS fosse obrigatória. Eu falei, não pode. A pessoa opta se ela vai querer a alíquota fixa do ISS ou variável. Você não pode obrigar benefício. Certo? Lei ordinária. Não tem nada para a gente falar sobre a lei ordinária. Por quê? Porque a lei ordinária é a regrona. Vou só pegar um remédio aqui, tá, gente? A lei ordinária é a regrona. Ai, agora sim, vamos lá. Tá na moda. Tá na moda. É em concurso, tá super na moda. São os tratados e as convenções internacionais. Lembra que eu falei na aula passada sobre bis e ida e bitributação? Lembra que eu falei que pode haver a bitributação internacional? E eu falei que para dirimir essa situação precisa de um tratado? Tá? Precisa de um tratado. O que acontece? O tratado, ele é soberano. Tá? O tratado, ele é soberano. Ó. Imaginem a seguinte situação. Vou desenhar aqui para vocês entenderem. Eu tenho
Vamos supor a lei do IPI. A lei do IPI normal para todo mundo. Que fala o quê? Que fala que a alíquota, sei lá, da geladeira é 10%. Sei lá, chutando. Ok? Então, a pessoa, quando importa uma geladeira, 10%. A pessoa que fabrica uma geladeira, 10% de IPI. Vamos imaginar que é feito um tratado entre o Brasil e os Estados Unidos. E aí, nesse tratado, fala que se a gente importar dos Estados Unidos, a alíquota vai ser 0. Beleza? Quem prevalece? O tratado. O que o tratado faz com essa alíquota aqui? O que acontece com essa alíquota aqui? Suspende. Perfeito, suspende. Ela fica suspensa. Vamos supor que depois mude essa lei. Muda essa lei. Vem uma nova lei do IPI que coloca 5%, 15%, não importa. Vem depois do tratado. O que vai continuar prevalecendo? O tratado. Vocês estão vendo que eu coloquei ele aqui em cima? Ou seja, o que prevalece é o tratado. Aqui, gente, aqui nós estamos falando no princípio da especialidade. O tratado é a norma especial. E quando a gente fala em... A gente vive num mundo globalizado. Tratado é uma coisa muito importante. A gente precisa ter boa relação com os outros países. Senão, a gente vira Cuba. Vocês estão entendendo? E olha que eu já fui para lá e não é esse bicho de 7 cabeças. Mas no intervalo, quem quiser saber sobre a minha viagem para a Havana, eu conto. Entendeu? Só amanhã. Só amanhã. Mas, enfim, aí a gente se fecha. Então, isso aqui é muito importante. E tratados de questões tributárias é muito mais, porque toda a questão da tributação, ela envolve no você exportar, importar e tudo mais, balança comercial e assim por diante. Tá? Então, vamos ler o artigo? Ó. Os tratados e as convenções internacionais, cuidado com isso daqui que eu vou explicar, revogam ou modifica a legislação tributária interna. Então, vai prevalecer o tratado. E serão observados pela que ele sobrevém. Então, mesmo que vier uma outra lei, continua sendo tratado. Mas, professor, aqui está escrito que revogam. Pois é, mas não revoga. Suspende. Por quê? Lembra da repristinação de ontem? A lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada? Que é para vocês ensinar para as crianças dos 6? Então, o que acontece? Se eu falar que revoga, se amanhã esse tratado deixar de existir, vai ficar um limbo jurídico para os Estados Unidos. Vai ter que ser feita uma lei para os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é pacífico, que não revoga, suspende. Ocorre que é aí que a gente se ferra na hora da prova. Por quê? Porque você vai ter que se atentar assim. Se a prova falar, segundo o CTN, os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam certa resposta, porque que é a literalidade do CTN. Agora, se não falar, só vier, os tratados e convenções internacionais suspende tal, tá certo. Entendeu? Tudo bem? Então, vamos lá. Até aqui vocês entenderam, né? Ótimo, então vamos lá, daqui a pouco eu volto aqui. O tratado, ele tem força de que lei? Será que ele é uma lei, ele tem força de lei ordinária? Porque é assim, ó. Como que funciona um tratado? O presidente da República vai lá, ratifica esse tratado. Ele não tem força automática,
E aí, ele tem que passar pelo Congresso, por meio de decreto lá, próprio do tratado, para daí entrar na nossa vida. Tá? É assim, mas de uma forma bem superficial, é assim que funciona. Quando esse tratado entra na nossa vida, o tratado ele tem força do quê? O tratado tributário, ele tem força do quê? Lei ordinária, lei complementar ou emenda constitucional? Lei ordinária. Mas professora, e se for recepcionado no quórum de emenda? Se o Tratado Internacional de Direito Tributário passar por 3/5, não sei das quantas, que é o quórum de emenda, vai ter força do quê? Lei ordinária. Mas, professora, a Constituição fala. Voltemos, gente, isso cai muito em prova. Ó, regra geral, os tratados têm força de lei ordinária, não de lei complementar. A gente vai ter que observar se vai ter força de lei ordinária ou de emenda constitucional. Mas olha o que a Constituição fala. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Eu sei que direito tributário é muito mais importante que direitos humanos. Eu tenho plena consciência disso. Contudo, gente, o único tratado que pode ter força de emenda é o de direitos humanos. E desde que aprovado pelo quórum, porque se não for aprovado por esse quórum, vai ter força de lei ordinária, tá? Beleza? Então, aí entra naquela discussão de supralegal, papapá, do Pacto de São José da Costa Rica, com relação à prisão civil, da súmula vinculante 25, nananana, e tá, que foge a nossa alçada. Que é coisa para intervalo, eu chego sempre cedo, 6 horas eu estou aqui. Também dá para a gente conversar a respeito disso. Beleza? Tá? Então, cuidado. Tratados de direito tributário, lei ordinária. E aí? Para revogar esse tratado, precisa do quê? Lei ordinária. Tem isso. Esse é o entendimento do STF. Vocês cuidado onde vocês forem estudar para vocês não se confundirem, porque nós temos 3 correntes doutrinárias. Uma corrente fala o seguinte: não pode revogar por meio de lei ordinária. É lei ordinária. Tem que ser um outro tratado, porque senão a gente perde credibilidade internacional. Aí vem a outra corrente, você está louco? Se a gente falar que precisa de um outro tratado para revogar outro tratado, a gente perde soberania. Aí fica nessa briga, soberania ou credibilidade internacional, certo? Soberania ou credibilidade internacional? A soberania, ela é superior, certo? E aí tem uma corrente que fala que o ideal seria a lei complementar, porque nem tanto ao sol, nem tanto à terra. A lei complementar tem um quórum maior, que dá credibilidade internacional e não retira a soberania. Mas para isso acontecer, precisa vir emenda constitucional, o que não tem. Então, hoje, para revogar um tratado, lei ordinária. E outra coisa. E um tratado firmado por Bozinho, por Lulinha, Dilminha, qualquerinho, firmado lá, que venha no nosso campo, venha, passa pelo Congresso, pode trazer isenções de tributos estaduais, municipais. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Porque nós falamos hoje sobre a isenção heterônoma, né? Só que a gente precisa entender uma coisa. Quer ver?
Vamos conversar sobre Betinha? A Betinha é a vovó de Alice. É. A Betinha é a vovó da Alice. A Alice aqui, ó. Com o pretendente dela. Não, gente, ó, tá gravado. É a Alice aqui, ó. Com o George. Eu tava buchuda, George nasceu, né? Eu falei, lá, ó, nasceu seu genro, Hermes. Você tá louca? Vai. Vocês vão ver. Né? Daqui tantos anos a gente já tem a poupança chá de coxa no George. A Alice vai estudar lá, já vai fazer igualzinha a sogra dela, entendeu? Vai estudar na mesma faculdade, tudo. Tem tudo esquematizado. Vocês vão ver só, vocês vão ver. Vocês vão ver. Hã? Boa. Boa. Mas, enfim, olha, vamos raciocinar. Betinha, vovó de Alice. Ela é o quê lá da Grã-Bretanha? Ela é a rainha. Ela é a chefe de Estado. E aí lá nós temos o primeiro-ministro, né? Que ele era tipo da Atena daqui, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. Mas tudo bem. Aí lá nós temos o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. É como se ele fosse chefe da União, pensando no Brasil, né? E aqui no Brasil, como é que é? O presidente é os dois, né? Hoje, Bozinho, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Vocês estão entendendo? Quando o presidente está lá ratificando um tratado, ele não está lá representando a União. Ele não é a União lá, ele é o Brasil. Ele não está lá como chefe de governo da União, ele está lá como chefe de Estado, como chefe da nação. Eu sempre soube que isso ia servir para alguma coisa. Ou seja, Brasil acima de tudo. Inclusive da competência tributária. Vocês estão entendendo? Então, por isso que isso daqui não é uma isenção heterônoma. Isso aqui não é uma isenção heterônoma. O presidente da República pode ratificar um tratado, pode passar pelo Congresso criando isenções de um ICMS, criando isenções de um IPTU, sem problema nenhum, porque ele não é a União, ele é o Brasil. Ele está lá como chefe de Estado. Gente, isso não está caindo em prova. Está despencando. E eles querem que vocês saibam a diferença de chefe de governo e chefe de Estado. Tá? Isso está despencando. O Estado ou o município pode revogar um tratado? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Tá? Uma lei ordinária lá do Congresso que vai revogar esse tratado. Mas o Estado e o município não pode. Ele não pode falar que está usurpando competência. Por quê? Brasil acima de todos, inclusive da competência tributária. Tá? E aí nós temos justamente, isso é um entendimento muito antigo, que fala o quê? A súmula 575, a mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da LAUC estende-se à isenção do ICMS concedida a similar nacional. Então, você está vendo que um tratado pode falar de ICMS? Então, está aqui. Aqui tem um exemplo que eu trouxe depois para vocês quiserem visualizar. É só entrar na internet e jogar lá que você consegue ver um exemplo de tratado internacional. Lei delegada. Esse trem do tratado é sério, gente, está caindo muito. Lei delegada. Será que a lei delegada, piada sem graça,
É a lei que manda prender ou manda soltar? Não, né? Eu sei, essa é sem graça. Mas vamos lá. O que é essa lei delegada? Vocês já viram alguma lei delegada? Não, porque na prática não existe. Porque é assim, ó, o presidente da República vai lá e pede para o Congresso delegar a ele a possibilidade de legislar sobre determinada matéria. Por que na prática a lei delegada não é utilizada? Por quê? O que o presidente da República tem para ele poder fazer sem pedir benção primeiro? Bingo. Medida provisória. Tá? Tem a medida provisória. Então, por que ele vai pedir benção para o Congresso, para ele legislar, se ele pode começar com a medida provisória para depois o Congresso aprovar? Então, por isso que a lei delegada está, assim, na prática, em desuso. Porque nós temos a medida provisória. Vocês sabem a história da medida provisória? Cultura inútil ou não. Sabe quem? A gente sempre copia, né? No Brasil nada se cria, tudo se copia, a não ser o mandado de segurança, que é coisa nossa. Mas quem criou o Instituto da Medida Provisória foi Mussolini, lá na Itália. Foi ele que criou o Instituto da Medida Provisória, foi Mussolini. E se você olhar para a Constituição da Itália, se você pega, joga no Google e pega, você vai ver, o nosso artigo 5º do italiano é igualzinho, dá para você até entender, sabe? A nossa Constituição é muito parecida com a deles. Mas quem criou a medida provisória foi Mussolini. Aí é uma coisa muito louca, né? O Brasil, um Estado democrático, botar numa Constituição democrática um mecanismo fascista, Mussolini, né? Fascista. E aí a gente é governado por medida provisória. E pelo fascista, antifascista, não fascista, sim fascista, por todos os presidentes, de A ao B. E qual que é o problema aqui? O problema aqui é a discricionariedade. Por quê? Ó, em caso de relevância e urgência. O que é relevante? O que é urgente? É subjetivo. O que é relevante e urgente para você não é para mim, e vice-versa. Então, todos os presidentes utilizam desse de relevância e urgência para editar a medida provisória, e o judiciário não adentra no mérito, porque ele fala que ele não pode dizer que isso é discricionário do presidente, né? Outra coisa que pode cair em prova de direito constitucional. O governador pode editar medida provisória? Então, desde que, aqui no estado de Mato Grosso nós não temos isso na nossa Constituição do Estado, mas desde que a Constituição do Estado preveja, isso faz um Ctrl+C, Ctrl+V, o governador poderia editar medida provisória no foco estadual, entendeu? Só que precisa a Constituição estadual prever. E a nossa, ainda bem que não. Por favor, não mostre isso para Maurinho. Não mostre esse vídeo para Maurinho, entendeu? Mas, enfim. Então, por isso que a gente fica nesse negócio. E antes de 2021 era pior ainda. Porque as medidas provisórias não tinham fim. Elas eram reeditadas, 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 reeditadas. Ad eterno, era o caso da CPMF. Então, aí que era um negócio. Aí fez emenda constitucional. Opa, para aí. Pode criar tributo, mexer em tributo com a medida provisória? Pode, desde que não seja reservada a lei complementar. Eu venho falando isso desde segunda-feira. Só que olha que coisa mais louca ainda. Se a gente pensa que é relevante e urgente, não é para ontem. Mas tem que respeitar o princípio da anterioridade. Salvo nas exceções que a gente já estudou. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, excetos o daqui, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, uma medida provisória publicada hoje, ela tem que ser convertida esse ano, para ter valor o ano que vem. Só que aqui não fala que tem que respeitar os 90 dias, só fala do próximo exercício financeiro, mas aqui a gente tem que respeitar a anterioridade anual e a 90ª também, tem que respeitar os 90 dias.
Por quê? Porque essa emenda é de 2001, a anterioridade nonagesimal veio em 2002. Então, a gente tem que fazer uma interpretação conforme. Mas a partir de quando que a gente conta os 90 dias? A partir da conversão dela em lei? Não, a partir da publicação dela. Tudo bem? Então, publicou, já começa a contar os 90 dias. Se ela foi convertida dia 31 de dezembro e passou os 90 dias ali, no dia seguinte ela pode surtir efeitos. Fechou? É vedado para a lei complementar. Aqui é coisa para vocês lerem. Resolução do Senado Federal. Adoro resolução do Senado Federal. Eu tirei desse slide. Se eu soubesse que vocês eram tão legais, eu tinha deixado. Eu tenho, que eu uso na faculdade, uma foto, que eu estou na frente do Congresso assim, sabe? Assim. Aí, e eu acho muito massa que uma vez eu dando aula, uma aluna foi para frente do Congresso e ela e a avó dela fizeram assim, mandaram a foto para mim, entendeu? Aqui, ó, a minha avó achou massa, professora. Eu falei, aí, ó, vó das minhas, né? Vamos lá. Entender isso aqui. Eu vou fazer o Congresso de costa, tá? Porque eu gosto de escrever daqui para lá. Então, a gente está atrás dele. Então, aqui. Nós estamos de costa para ele. Isso é o quê? O Congresso Nacional, feito pelo maravilhoso Niemeyer. Então, eu entendo que o Niemeyer... Tipo assim, a cúpula para baixo é quem? Ai! Eu fiz o troço errado. Não é que eu gosto de escrever para lá, que ele está de frente, eu vou fazer ele de costa. É que eu gosto de escrever daqui para lá. A boca para cima é quem? A Câmara. Segundo Niemeyer, por que ele fez desse jeito? Porque representa o povo, é para escutar o clamor do povo lindo, né? A boca para baixo é quem? O Senado. Porque o Senado representa o povo? Não, o Senado representa os estados, certo? Por isso que... Gente, quantos deputados tem Mato Grosso? Não sei. Não sei. Não sei. Quantos deputados tem São Paulo? Não sei. Sei. Ser bem sincero, não sei. XX. Agora, quantos senadores tem Mato Grosso? 3. Quantos senadores tem São Paulo? 3. Isso mesmo, 3. Por isso, não representa o povo, representa o Estado. Né? Mas eu acho... Essa aula é para maiores de 18 anos. Eu acho que o Niemeyer veio com esse negócio, mas aqui tem um trem subliminar, entendeu? Na realidade, tem um trem subliminar, que ele quis mostrar para nós aqui que eles iam foder com a vida da gente mesmo, entendeu? Eu falo besteira, eu fico vermelha, normal. Volta, bora lá. Então, representa os estados. Então, resolução do Senado Federal vai poder meter bedelho em quais impostos? Dos estados, porque representa os estados, então jamais vai poder meter bedelho nos do município, nos federais. Tudo bem? Então, perdão. Resolução do Senado Federal vai meter bedelho no ITCMD, no IPVA e no ICMS.
Então, é aquela coisa, chegou na prova, resolução do Senado, você já lembra, Estado, impostos estaduais, os outros não. Isso aqui é para tentar evitar a guerra fiscal. Então, ela pode, a resolução do Senado, e não é do Congresso, é a resolução do Senado, pode estabelecer alíquotas máximas e mínimas. Então, vamos para o macete. Como que eu chamo o máximo de uma categoria? Teto. Como que eu chamo o mínimo de uma categoria? Piso. ITCMD. Teto. Macete, tá? ITCMD, teto. IPVA, piso. ICMS, máxima e mínima. Tudo bem? Tá? Nós temos aqui do ICMS, que vocês já devem ter estudado, que eu não sei de cor de cabeça, vou ser bem sincera. O teto aqui, o máximo, nós temos essa resolução, 8%. Então, nenhum estado pode ter uma alíquota superior a 8%. Aí eu já vi propaganda política de determinada ala, na última eleição, nós vamos colocar o ITCMD em 50%, o imposto de herança de 50%, Aí eu... Né? Primeiro, o presidente não tem esse poder. Primeiro, tem que aumentar aqui a resolução, para depois os estados aceitarem isso. Segundo, nós não somos os Estados Unidos. Os Estados Unidos é super confiscatório o imposto sobre herança. Tem todo um motivo que depois lá fora eu explico também o porquê de lá ser alto o ITCMD. É verdade, lá é alto. Por isso que tem fundações. Por isso que tem fundações. Mas, enfim, aqui teria o quê? O presidente não tem esse poder. Então, tem que mudar a resolução do Senado e depois cada um tem que mudar a lei. Essa resolução do Senado de 8%, ela é de 1992. Até antes de Pedrinho, o nosso máximo era 4%. Pedrinho só veio e mudou em 2016 para 8% a lei, né? Com eficácia em 2017, igual a gente observou essa semana. Então, tá aqui. Do IPVA não existe, tá? Não existe. Mas o que cai na prova? Cai na prova sempre isso, é o máximo, o mínimo. Então, sempre eu gosto desse esquema aqui, teto, piso. Aí aqui tá esqueminha, decreto. Para que serve o decreto? O decreto, regra geral, não é para criar nada. O decreto, ele é para regulamentar. O problema é que aqui no estado de Mato Grosso, a galera quer criar os trem por meio de decreto, né? Tudo bem. Ainda que fizeram um novo regulamento em 2014, porque antes, gente, sério, né? Era assim. Ainda é um pouco, mas antes era assim. Artigo 10. Aí foram colocando tanta coisa que chegou a um ponto que era o artigo 10, A, J, Y, Z, sabe? Olha, loucura. Mas então, vamos fazer novamente a pirâmide de Kelsen, que agora vocês conseguem entender depois de tudo isso, né? Vamos fazer a pirâmide de Kelsen do ICMS de novo? Então, eu tenho o quê? A Constituição Federal, ICMS
Mato Grosso. Artigo 155. Aí eu tenho a norma geral, que precisa ser, então, uma norma geral precisa ser uma lei complementar, que é a nossa Lei Candir, a 87, né? Beleza? Aí nós temos a Lei de Mato Grosso, que é a 7.098 de 98. Aí nós temos o regulamento do ICMS, que é o quê? Um decreto de 2000 e alguma coisa, não lembro de cabeça, mas ele é de 2014. Aí que a gente tem portarias e assim por diante. Então, a portaria tem que respeitar o decreto tem que respeitar a lei de Mato Grosso, a lei de Mato Grosso tem que respeitar a lei Candir, e a lei Candir tem que respeitar a Constituição. O problema aqui no Estado é que o nosso decreto se acha, ele jura que é a CF. Pior é o de Mato Grosso do Sul, que impõe limitação ainda. Vocês sabem, né, que lá no Mato Grosso do Sul é assim. Não sei se mudou, mas era assim. O trade, você não pode vender tudo para fora a sua soja. 50% você é obrigado a vender aqui dentro do Estado. Você acha, gente? Livre concorrência, intervenção no Estado total. Totalmente Cuba, Mato Grosso do Sul, nesse sentido louco, né? Por quê? Porque para poder ficar o ICMS dentro do Estado, que vai para tudo exportação, mas os fins não justificam os meios, viola completamente tudo. Bom. Então, o conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis. Tá? Aí nós temos, então, alguma dúvida sobre as fontes primárias? Então, nós temos as fontes secundárias. Tá? Quais são essas fontes secundárias? É aqui, ó, daqui para baixo. Vamos lá. São normas complementares das leis, dos tratados e dos decretos. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. O que é isso? Portaria, instrução normativa, circulares, né? As decisões dos órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. O que são isso? Isso aqui é assim, dependendo da lei, aqui no Estado tem, só que eu não lembro o artigo, tal. Mas você recorre na esfera administrativa, vai chegar um pouco que chega no Conselho de Contribuintes. Lá tem um quórum que fala que aquela decisão que seria entre as partes, em quem está recorrendo, dependendo se eles quiserem, eles fazem um julgamento que vira o quê? Erga omnes para todo mundo. E aí os fiscais se submetem a essa decisão, tá? São as chamadas decisões vinculantes. E olha que coisa linda. Isso é o quê? Isso é súmula vinculante. Olha como o CTN é moderno, assim, pensando. Porque ó, o CTN é de 1966, já tinha essa possibilidade de decisão vinculante na esfera administrativa, tributária, e a nossa súmula vinculante do STF, lá que vincula todo mundo, só veio em 2004, na emenda constitucional 45, né? Fantástico. As práticas reiteradamente observadas pela autoridade administrativa. Costume, gente, não revoga a lei. Tá? Costume não revoga a lei. Mas os costumes, eles podem ser práticas reiteradas. Isso aqui é muito difícil de ver na prática. Eu tenho um caso prático nisso para explicar para você. Porque claro que você vai ler na doutrina, é uns troços assim muito... É assim, meu cliente, ele fez um parcelamento, tá? Ele fez um parcelamento. Na hora de ele clicar no parcelamento, ele clicou no botão errado.
A dívida dele estava toda na Receita e acho que ele parcelou coisa na Procuradoria que ele não tinha. Mas, enfim, clicou no botão errado, ele dava Enter, saiu o parcelamento para ele pagar. Pagou. Dava Enter de novo, ele pagou 5 anos, era aqueles grandes refis de 18 anos, sabe, assim, de 180 meses. Aí, pagou 5 anos certinho, de repente veio, e ele foi tirado do parcelamento, revogaram o parcelamento dele, porque o parcelamento realmente estava com vício formal, mas ele estava pagando tudo bonitinho. Aí, uma das teses que eu utilizei e o juiz acatou foi justamente isso daqui. Eu falei, escuta, no devido momento em que a administração permitiu gerar guia para pagamento e aceitou o pagamento durante todos esses anos, houve prática reiterada da administração pública em aceitar. Havendo essa prática reiterada, conforme dispõe, se transformou em norma, por isso que ele não pode ser excluído do parcelamento. Colou, deu certo. Tá? Então, é um exemplo aqui. Os convênios, né? Que aí para nós é muito mais ainda, né? E o seguinte, isso daqui que é muito interessante, que foi a única solução que eu consegui encontrar na época da briga com o Hermes com o Funedes. Foi a única solução. É assim, ó. Raciocinem comigo. Pode um decreto criar uma isenção? Não, precisa de lei. Mas vamos supor, né? Vamos supor que Maurinho crie uma isenção por meio de um decreto. De IPVA. Tá? Porque não precisa de CONFAS, nada, por meio de decreto. Uai, você vai lá entrar na justiça para pagar? Não vai, você entra lá no negócio, você não tem que pagar. Você não vai entrar na justiça, vai estar falando que não tem que pagar. Mas esse decreto ele é considerado inconstitucional. Depois você vai ter que pagar? Vai. Vocês estão entendendo? Vai. Só que a culpa foi sua porque você não pagou? Não. Se você não teve culpa, você tem que pagar o principal, mas não venha cobrar as penalidades, não. Então, você retira o quê? A penalidade, ó. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidade, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Então, você tira os efeitos da mora. Que foi na época, então, eu falei assim, o negócio é o seguinte, o FUPIS foi feito errado. Beleza. A única coisa que a gente tem é o quê? No devido momento que ele foi feito, dali para frente não tem mais fluência de juros, não tem mais fluência de nada. Você cessa isso, com base no parágrafo único do artigo 100. Mas nem deu tempo da gente alegar ou entrar nessa seara. Por quê? Porque aí foi feito um novo parcelamento, tal, igual eu expliquei para vocês. Vamos para a nossa questão. E aí a gente vai embora. Eu não vou entrar em matéria nova, não. Em relação aos tratados e convenções internacionais sobre matéria tributária, dispõe o Código Tributário Nacional. Segundo o CTN, tá vendo? Foi de propósito que eu trouxe essa questão, né? Foi de propósito. Segundo o CTN, que estes revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelos que lhes sobrevenham. Beleza, mas assim, não tem uma briguinha? Às vezes a banca pode, você deixa isso aqui de sobreaviso. Entendeu? Você deixa de sobreaviso. É essa mesmo, mas deixa de sobreaviso. Por quê? Porque a gente tem que ver que as outras estão completamente erradas. Devem respeitar a legislação tributária interna pré-existente e serão observadas pela que se lhe sobrevém. Uai, se tiver que respeitar a legislação interna, para que vai fazer o tratado? Né? Então, tá fora. Devem respeitar a legislação interna pré-existente e poderão ser revogados pelas que lhes sobrevenham? Também não, né? Não é uma legislação qualquer que revoga, tem que vir uma legislação, uma lei ordinária específica para revogar o tratado. Terão hierarquia constitucional? Ah, né? Aqui, ó.
sempre que versarem sobre princípios fundamentais da tributação, independentemente do quórum de internalização da ordem jurídica nacional. Falso, isso aqui, até porque deveria respeitar, e mesmo que não respeitar, não tem, porque é só tratado de direitos humanos. Se aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional? Não, porque não é tratar de direito humano. Então, certinho. E está vendo que a literalidade mesmo, por mais que na prática suspende, o que falou? Segundo o CTN. Até amanhã.